Em tempos de fisiculturistas indo embora, desvivendo, alguns apareceram já alertando para o que vinha acontecendo e que se a coisa continuasse nesse ritmo, só ia piorar, em especial no Brasil. Será que esses caras estavam exagerando? Ou eles tinham razão? Para entender essa história, você precisa voltar para os anos 90. Nessa época, o fisiculturismo brasileiro era muito underground, não existia Instagram, rede social, não existia YouTube, não existia coach online. O conhecimento que a gente recebia vinha através de revistas importadas, conversas ali meio escondidas nas academias e alguns gurus que pareciam mais uns bruxos, porque a real é que ninguém sabia exatamente por que fazia isso ou fazia aquilo. Simplesmente, se um fazia e dava certo, o outro copiava. E assim a informação ia sendo espalhada, disseminada. Só que ao mesmo tempo, o mundo começava a entrar na era mais extrema do bodybuilding, a era dos monstros, com a chegada do fenômeno britânico Dorian The Shadow Yates, que mudaria completamente o padrão físico da modalidade. Condicionamento absurdo, uma densidade muscular inacreditável, uma secura, uma perda de água quase desumana. E nós, no Brasil, tentamos acompanhar aquilo. Mas existia um problema. Aqui, nada de conhecimento médico, poucos atletas liam inglês e as publicações importadas eram muito caras. Resultado, muitos atletas fisiculturistas simplesmente acabavam improvisando. E naqueles dias, sempre lembrando, não tínhamos redes sociais que vocês têm hoje em dia. A mídia era impressa, jornais, revistas e muito da televisão, esse aparelho aí que muita gente hoje nem sabe para que serve. E entre essas revistas, a mais importante era a Veja, que era publicada sempre aos domingos. Eis que esse amigo aqui de vocês, ao receber em casa um exemplar da Veja, no ano de 1998, tomei um susto. No meio da revista, página dupla, bem ali no meio, no centro, a foto de um fisiculturista gigante entre as duas páginas centrais da revista, um espaço de destaque, uma matéria que aparecia com o título O Falso Forte. E o impacto foi gigantesco, porque pela primeira vez uma grande revista nacional falava abertamente sobre drogas no fisiculturismo, dependência química, riscos cardíacos, falência hepática e os bastidores mais obscuros das preparações daquela época. E a matéria girava principalmente em torno do atleta Enzo Perondini, premiadíssimo e conhecido por seu físico extremo, um tamanho, um cara muito grande, muito alto. Mas o que chocou o público foram as declarações do próprio Enzo. Abre aspas, um atleta que não usa nada é como um fusquinha competindo com um Fórmula 1. Essa frase caiu como uma bomba, porque ela destruía completamente a fantasia que muita gente ainda queria acreditar. A de que aqueles físicos eram apenas resultados de treino e frango com batata doce. E tinha mais. Outra frase marcante, abre aspas, quando ouço o slogan esporte é saúde, morro de dar risada. Gente, isso em 1998. Foi praticamente um terremoto na mídia, porque a partir dessa matéria, publicada numa revista com a importância da Veja, Enzo iria aparecer em todos os programas de televisão, de Jô Soares 11h30 até o Fantástico, sempre alertando para o uso indiscriminado dos esteroides e os danos que isso podia causar, já que ele mesmo já estava com diagnóstico de sérios problemas hepáticos. Porque o médico, por exemplo, que me acompanhou, falou, você tem 3 meses de vida, você vai morrer. Me deu 3 meses, 4 meses, aí com muita sorte. Tenta ir para os Estados Unidos, né, para ver se você consegue fazer um transplante lá, porque era aqui, nesse nível. Ele falou para eu tenho o exame, eu tenho o exame guardado até hoje, está arquivado lá. Já era um estágio de carcinoma hepático com metástase.
Eu até lembro bem um programa desse, uma aparição dessas que ele fez, acompanhado sempre pelo responsável pela IFBB, Alexandre Pagnani, que também já não está mais entre nós. Ele estava ali dando explicações sobre os colaterais dos anabolizantes. E ao ser perguntado por exames de antidoping, o Pagnani, que era o representante da IFBB, tomou a palavra, tomou o microfone e começou a dizer: esses exames eram muito sérios, feitos com frequência, essas coisas. O Enzo se alterou, pegou o microfone e voltou a falar, mandando a real, de que os exames eram uma armação que todo mundo burlava e que o próprio Pagnani havia ensinado o Enzo como fazer isso, levando urina de uma outra pessoa dentro de uma injeção. Não vou aqui dar detalhes, né, que eu não quero perder esse canal que já não está monetizado pelo YouTube. Todas as vezes que você me levou a competir, eu passei no antidoping e deu nada, negativo, porque você me levou 11 vezes. Então, você falar que é impossível burlar o antidoping, você está sendo hipócrita, está sendo mentiroso e um manipulador. Que a coisa mais fácil do mundo é você ali burlar o antidoping. Tanto que até dos naturais. Primeiro ano que eu fui. É verdade. Mas voltando à matéria da Veja, talvez a parte mais pesada nem tenham sido as frases que o Enzo falou, e sim o que ele revelou sobre os protocolos daquela época. Segundo a reportagem, os atletas utilizavam combinações absurdas, principalmente para aqueles dias, para aquela década de 90. Coisas incluindo testosterona, Decadurabolin, Hemogenin, GH, insulina, clenbuterol e diuréticos. Tudo em dosagens extremamente perigosas. E aqui nós temos um detalhe importante. Muita gente hoje fala de GH, insulina, como algo moderno, contemporâneo. Não é não. Já existia no meio underground, nos anos 90, muita gente já falava disso. Só que, como sempre, ainda mais naqueles dias, sem exame, sem monitoramento, endocrinologista, controle de glicemia, zero, absolutamente nada em relação a isso. Como eu falei no começo do vídeo, era tentativa e erro, na raça ou na loucura. O que acontecia? Tinha, por exemplo, a Luciana Gimenez, que ela chamava o Pagnani na época, como chama o José Carlos? José Carlos dos Santos. Então, e aí o José Carlos, eles me desafiavam e falavam que nunca tomou nada. O cara tomava na minha frente, meu. Entendeu? Sabe uma hipocrisia? Ah, não, eu nunca tomei. Pô, tomava na minha cara, meu. Mas agora vem a parte mais interessante. A reportagem tinha exageros? Tinha sim. Como praticamente toda matéria sensacionalista daquela época envolvendo bodybuilding, musculação, ela tinha seus exageros. Os caras fazem isso até hoje. A mídia tratava o fisiculturismo quase como um laboratório de drogas clandestino. Mas também seria mentira dizer que não existia verdade ali, porque existia. Existia muita verdade. A realidade é que o bodybuilding competitivo sempre cobrou um preço alto dos seus atletas. Muito alto. O próprio cenário internacional já mostrava isso. Já tínhamos conhecimento de bodybuilders desenvolvendo problemas cardíacos, insuficiência renal, abuso de diuréticos e as primeiras mortes conhecidas dentro desse cenário. E tudo envolvido em distúrbios hormonais muito severos. A diferença é que no Brasil ninguém falava sobre isso publicamente. Então essa reportagem virou quase um choque coletivo, principalmente entre adeptos entusiastas da musculação. Anos depois, a história tomou um rumo completamente inesperado. Enzo Perondini abandonou aquele universo extremo, virou pastor evangélico e passou anos longe do fisiculturismo, do bodybuilding. Isso transformou ainda mais a sua figura numa espécie de personagem lendário do bodybuilding brasileiro. Mas existe uma pergunta importante aqui. O bodybuilding mudou ou apenas ficou melhor em esconder certas coisas? A diferença é que agora, com rede social, tem marketing. Marketing leva patrocínio, dinheiro, a imagem deles, dos atletas, fica muito pública e gera muito retorno financeiro para alguns. Hoje muita coisa está sendo maquiada e hoje as pessoas estão ouvindo o que esses atletas estão dizendo, mesmo que de vez em quando a coisa não tenha lá muito sentido.
Enzo nos deixou recentemente, aos 63 anos de idade. Mas a matéria O Falso Forte continua polêmica até os dias de hoje. Para alguns, um ataque injusto ao fisiculturismo. Para outros, uma das poucas vezes em que alguém mostrou o lado real do fisiculturismo, do bodybuilding. Mas, independente da sua opinião, uma coisa a gente não pode negar. Essa matéria capturou um momento brutal, visceral, da história do fisiculturismo brasileiro. Uma era sem filtro, sem marketing, sem maquiagem, sem nenhuma romantização. Era só ferro, obsessão, e isso tinha um preço que era cobrado nos corpos extremos que começavam a aparecer. Quer saber mais? Vindo da própria boca do Enzo Perondini, dá uma olhada no excelente podcast do meu amigo Alessandro Valentim e do mestre André Dória. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eles entrevistaram o Enzo já nesse final de tempos dele. Ele fala muito mais coisa, sem censura e abertamente. Mas eu quero saber sua opinião. A Veja mostrou a verdade ou ela demonizou demais o fisiculturismo? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais, pesadas e muitas vezes pouco conhecidas do bodybuilding brasileiro e mundial, se inscreve aqui no canal, porque vocês sabem, aqui no Treino Pesado eu falo do que quase ninguém tinha falado antes para vocês. E já ia esquecendo, agora dia 7, mais uma temporada dos nossos grupos no WhatsApp, os TPZaps. Vídeos exclusivos, planilhas completas, detalhadas, plantões de perguntas e respostas, e-books de presente, interação entre o pessoal, muita coisa sobre... Muita coisa não, eu vou dizer que tudo sobre musculação. E para você que tem uma vida normal e precisa adaptar suas rotinas com o que você faz no seu dia a dia para procurar obter resultados de verdade com seus treinos e suas dietas. Aqui na tela tem os detalhes e também no meu perfil no Instagram, o @FredTreinoPesado, que é sempre atualizado. E lá é muito mais fácil gerar material, sair com muito mais rapidez do que aqui no canal no YouTube. Tamo junto, aquele abraço.